Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo sobre nós para que possamos compreender a vossa palavra e, compreendendo, possamos colocá-la em prática em nossas vidas e que o nosso coração seja a terra boa, a qual frutifique, gere frutos para a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desta quinta-feira é o evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifica a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está aqui o motivo da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era Deus. E aqueles homens não conseguiam aceitar esta grande verdade. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É isso que nós proclamamos, basicamente, e o resumo de toda a nossa fé. Que este homem chamado Jesus, que veio a este mundo para nos salvar, é Deus, como o Pai é Deus, Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Deus não se esqueceu de nós. Apesar da nossa incredulidade, apesar do nosso pecado, Ele veio até nós. Percebemos essa semana que Jesus está sempre discutindo com os judeus. Ou melhor, está sempre tentando convencê-los, sempre tentando mostrar o caminho da verdade. Mas parece que o coração desses homens se fecha cada vez mais. Deus insiste na nossa salvação, irmãos. Ele insiste. Ele envia os profetas. Ele nos dá a lei. Ele nos dá a aliança. Ele nos dá as promessas. Enquanto nada mais adianta, Ele nos dá o seu próprio Filho Jesus. Aqui temos a grande manifestação de nosso Senhor. Se alguém procura na Sagrada Escritura uma passagem em que Jesus afirma ser Deus, vemos aqui claramente: antes que Abraão existisse, eu sou. E essa palavra eu sou, te lembra do quê? Nos lembra quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente e diz: eu sou o que sou. Essa palavra eu sou resume toda a essência de Deus. É claro que não podemos conter em palavras a existência de Deus, a sua essência. Mas dizer eu sou é a mesma coisa que dizer eu sou Deus. Eu sou a fonte de todo ser. Eu sou aquele que é, aquele que existe e que não foi criado, mas o Criador de todas as coisas. Justamente por esta afirmação é que os judeus queriam matar nosso Senhor. Mas não estava na hora. Jesus escondeu-se e saiu do templo para mostrar que não são as pessoas
que tiram a vida de Jesus, mas Ele que se entrega e dá a sua própria vida em favor da multidão, em favor de cada um de nós. Peçamos a Deus e à Virgem Santíssima a graça de nos abrirmos à ação da graça nesta quaresma, nessa Semana das Dores que iniciou-se. Temos o costume de tampar as imagens. Por que tampamos as imagens na Semana das Dores? Justamente para nos lembrar do que Jesus fez. Jesus se escondeu e quando chegou a hora, Ele se entregou livremente. Então por isso nós tampamos as imagens. Então esse é um sinal visível para nós de que está chegando a Semana Santa, está chegando o grande dia da paixão de nosso Senhor Jesus e da sua gloriosa ressurreição, aonde o Deus da vida, o Senhor da vida, nos concede a salvação pela sua ressurreição. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira e que cada um de nós possamos estar atentos à manifestação de Deus em nossas vidas. Deus também se manifesta a cada ser humano em cada tempo. A ação da graça não está reservada, não está exclusivamente reservada àquele povo que escutou e viu Jesus. Mas cada um de nós, no nosso tempo, nos tempos de hoje, podemos experimentar a ação da graça de Deus em nossas vidas. Que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.